Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu queria iniciar agradecendo o convite, dos generais Ribeiro e Jaborandi para estar participando aqui. Estou meio aqui de encaixe, né? Gilberto me chamou aí na semana passada para que eu pudesse contribuir um pouco sobre o meu olhar sobre o que está acontecendo com a economia do Nordeste. Agora, sim, eu confesso que depois da aula de Gilberto fica meio difícil estar trazendo tanto brilhantismo como ele trouxe e de um retrospecto tão importante como a gente viu, mostrando a relevância, né, que a nossa região tem para a economia brasileira e até mesmo mundial, né? Mas eu vou falar um pouco de um tempo mais presente, na realidade, do que está acontecendo mais hoje em dia e como que isso impacta na economia nordestina. Tá? Então, a minha fala vai se iniciar com os cenários econômicos do mundo, Brasil, e concentrar na parte nordeste. Não tá, agora foi. Antes disso, eu queria me apresentar. Eu sou economista de formação aqui da UFPE, fiz mestrado, PhD, pós-doutorado em economia na Universidade da Geórgia, lá nos Estados Unidos. Voltei para cá em 2002, onde estou como professor da UFPE. Hoje sou professor titular. Também sou professor convidado da Fundação Dom Cabral. Sou economista-chefe do LIDE Pernambuco. Fui colunista da Rádio Jornal por uns 5 anos, depois das rádios CBN por outros 5 anos. Sou colunista do Diário de Pernambuco, também de diversos meios de comunicação, aí como Paraíba Business, aqui na Paraíba, Poder 360. Já prestei consultoria para diversas instituições, como essas que vocês estão vendo aí. Então, assim, já rodei bastante aqui no mercado, na economia, e sempre tive muito a visão de trazer a teoria aplicada à realidade do nosso mercado, né, do nosso dia a dia, e como que os conceitos, as teorias podem ser bem utilizadas para promover o desenvolvimento econômico, né? Pessoal, eu aponto para onde? Para lá? Tá. Então, aqui são algumas entrevistas e participações que eu já dei para diversos meios de comunicação, televisão, rádio, jornais e portais. No auge da pandemia, lá em 2020, eu fiz um estudo sobre o auxílio emergencial e o seu impacto no PIB dos municípios e dos estados brasileiros, e isso trouxe uma repercussão muito grande, não só local, nacional, como até mesmo internacional. Terminei dando entrevista aí para Bloomberg, Financial Times, The New York Times também, até rede árabe eu dei entrevista também. Está passando sozinho. E esse estudo ele mostra justamente, eu vou comentar um pouco mais sobre ele, como da pandemia para cá a situação mudou aqui na região Nordeste, com um maior repasse de recursos, né, inicialmente no auxílio emergencial, depois virou Auxílio Brasil e se manteve agora também com o Bolsa Família. Tá? Além de ter a carreira acadêmica, eu sou sócio da empresa de consultoria, a SEDES Consultoria e Planejamento, onde a gente trabalha com muito há 20 anos, a gente está no mercado, principalmente com os projetos de viabilidade econômico-financeira para captação de recursos junto ao Banco Nordeste e outros bancos, mas também com a elaboração de planos de negócios, estudos econômicos sociais, a parte de... Vamos lá. Agora não está mais passando, pessoal. Agora... Isso. Parte de avaliação de empresas, incentivos fiscais e também desenvolvimento de plataformas de BI. Tá? Esses são alguns dos clientes para quem a gente já prestou consultoria, os próprios Sebrae, FIEP, a Masterboi, aquela unidade da Masterboi aqui de Canhotinho, foi um plano de negócio que a gente desenvolveu, e outras empresas aí de todos os setores do agro, passando pela indústria, o setor de serviços, a gente conhece bem. Então, isso termina trazendo não só, como eu disse, o lado acadêmico, como o lado empresarial, do que acontece na economia do nosso dia a dia, em evidência nas minhas análises.
Então, como eu disse, por que você funciona tão bem, comigo não passa, hein? A gente vai começar pelo cenário econômico externo. Tá? E a grande preocupação do cenário econômico externo, depois da pandemia para cá, a gente teve um excesso de estímulos, né, como eu mencionei, o auxílio emergencial aqui, que também foi utilizado por diversos países. Os Estados Unidos utilizou muito disso, e isso trouxe um problema sério de inflação, né, nos países. Tá? Como vocês podem ver aí nos gráficos, a inflação ela, né, atingiu todas as economias, sejam elas avançadas, economias da América Latina, economias emergentes como um todo, né? Na parte de alimentos e bebidas, na parte de energia também, aqui tem muito a ver a invasão russa à Ucrânia, né? Isso impactou bastante também a inflação. E aí, por conta desse problema, eu vou deixar contigo. Aí você vai passando, tá certo? Então, por conta disso, os bancos centrais dos países elevaram suas taxas de juros para combater a inflação. Esse é o mecanismo, é a ferramenta que os bancos centrais utilizam para justamente conter o problema da inflação. O Brasil foi um país que se antecipou a isso, né? A gente chegou a ter uma taxa de juros de 2% ao ano, que até então a gente não tinha visto isso na economia brasileira, mas a gente estava em recessão mesmo durante o início da pandemia, aqueles 2 trimestres de 2020, onde o PIB ele caiu, né, seguidamente, a taxa de juros foi para 2%, vieram esses problemas que eu mencionei, e a partir daí a taxa de juros começou a ser elevada pelo Brasil e pelas demais economias, sejam elas avançadas ou economias da América Latina. A inflação, então, ela começou agora a ser controlada, né, na maioria dos países, ela vem sendo reduzida, e a expectativa agora é que a maioria desses países também comecem a reduzir suas taxas de juros. De fato, muitos já vêm fazendo esse trabalho de redução de taxa de juros, né? Os Estados Unidos acabou de fazer isso agora em setembro, né, depois de muita expectativa, e os Estados Unidos termina tendo um controle muito grande da política monetária internacional. Né? Todos os bancos centrais terminam olhando para o que acontece lá nos Estados Unidos e, a partir daí, determinam também suas taxas de juros. Mas aqui no Brasil foi um pouquinho diferente na última reunião de setembro. Mais à frente eu vou tocar nesse assunto. Ah, tá vendo? Não é só comigo. Então, falando dos Estados Unidos, o problema da inflação chegou aos 9,1%, né? Era a maior inflação aí, né, desde 1981, né? Então, um problema muito sério que também atingiu a economia americana, mas isso já vem sendo revertido. A última medição disponível está com 2,5%. E aí a taxa de juros, que permaneceu por muito tempo, né, com uma taxa próxima de zero, aqui também antes da pandemia estava próxima de zero, isso estimulando a economia americana. Com o problema da inflação, ela subiu até os 5,5%. Na reunião agora de setembro, houve a primeira redução, né, de 0,5 ponto percentual, o que animou muito os mercados internacionais. E é uma economia que vem crescendo mesmo com a taxa de juros, que é uma das mais altas também, né, dos últimos 20 anos. Certo? E isso se dá muito por conta do consumo. Né? Se você olha as tendências de consumo, quando teve a pandemia, a maior parte dos consumos de produtos e serviços retornaram para a tendência que estavam, ou até melhor, em relação às tendências que estavam antes da pandemia. Tá? E isso se deve também a um fato de que o auxílio emergencial americano gerou um excesso de poupança positiva para as famílias americanas. E aí essas famílias, mesmo com juros mais altos, né, vejam que isso aqui mostra todo o excesso de poupança positivo, as famílias começaram a gastar esse excesso de poupança e agora você tem uma poupança negativa. Mas ainda existe uma gordura dessa poupança. E a estimativa é que essa gordura ainda dure pelo menos até o final desse ano,
o que tem estimulado muito um crescimento robusto da economia americana, mesmo com taxas de juros mais altas. E isso impacta o mundo todo, né? A gente está falando da maior economia do mundo, né? Vamos lá? Porém, também há um problema sério, porque a economia americana vem gastando muito e vem se endividando muito, né, para justamente manter a economia resiliente como eles têm mantido. E aí, com taxas de juros muito altas e com gastos, né, fiscais, ou seja, uma política fiscal expansionista, muito expansionista, o resultado é que as projeções de pagamentos de juros têm aumentado exponencialmente. E isso tira liquidez do mundo, porque os títulos americanos eles são de uma classificação excelente, pagam muito, né, têm uma taxa de juros alta e em dólar. Então, isso termina impactando o mundo como um todo, e países como o Brasil, por exemplo, precisam manter taxas de juros mais altas, porque as taxas de juros lá dos Estados Unidos estão também altas. À medida que você começa a ter uma redução dessas taxas, aí você pode começar a reduzir as taxas de juros aqui no Brasil também, e na maioria das economias emergentes, que oferecem mais risco, né, do que a economia americana em termos de seus títulos, né? Isso a gente vê que há um crescimento forte lá da economia americana. Já a China, que é um parceiro, hoje é o nosso maior parceiro comercial, já é assim há vários anos, ela vem mostrando uma desaceleração. E mostrando também uma reinvenção do seu modelo de negócios, né? Agora, semana passada, foi anunciado um novo pacote de estímulos para a economia chinesa. Isso pode trazer um impacto positivo no Brasil, já que nós somos grandes fornecedores de insumos para lá, né? Commodities agrícolas, minerais, combustíveis. E o modelo de lá, que era muito baseado no investimento imobiliário, ele agora está mudando, se guiando mais na indústria exportadora, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, as exportações de veículos elétricos. A gente teve aqui uma invasão grande de veículos elétricos chineses, e o mesmo está se repetindo na maioria dos países, né? Na zona do euro, nos Estados Unidos, e esses países estão começando agora, preocupados, a lançar barreiras à importação dos veículos elétricos chineses, né, porque a China termina tendo um custo muito baixo, né, devido ao tamanho, né, da sua economia e do seu setor industrial. Tá? Então, essa é uma questão que pode impactar aqui no Brasil. O Brasil, por enquanto, não tem barreiras à importação que sejam diferenciadas em relação às que nós já temos, né? Nós somos um país muito fechado, e isso sendo tratado aqui como um problema e elevando essas barreiras comerciais, pode ter impacto nas exportações brasileiras, né? Porque o comércio internacional, né, Thales conhece bem isso também, é uma via de mão dupla, né? Se você abre, o outro país também abre. Se você impõe barreira, o outro país também impõe barreira, né? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Por conta do tempo, o Gilberto comeu 90% do meu tempo também, ainda daria para falar sobre Índia, sobre Argentina, né? A Índia é a nova China, né? Cresce hoje a ritmo chinês, é importante a gente ficar de olho no que acontece lá. A Argentina vem passando por um momento de reorganização da sua economia, com a mudança, né, de governo, e é um parceiro importante comercial aqui do Brasil, mas sua relação comercial com o Brasil caiu drasticamente, né, tanto exportações brasileiras para lá, principalmente exportações brasileiras para lá. Então, tem que ficar de olho nisso também. E pode impactar também a economia nordestina. Nós exportamos muitos produtos, principalmente aqui da Stellantis, para a Argentina, né? Então, se está caindo isso, isso tem um impacto aqui no Brasil e na nossa região Nordeste. Agora, falando sobre o cenário nacional, isso resolveu não funcionar só na minha. Com o Gilberto estava tudo lindo, né? Vamos lá.
IPCA é o problema hoje, né? A inflação aqui no Brasil teve esse pico, né? Ele voltou a ficar no patamar mais comportado, só que hoje, por exemplo, saiu o IPCA, né, de setembro, e ele saiu pressionado, né? Ou seja, a gente já está, nos últimos 12 meses, no acumulado de 12 meses agora, já próximo dos 4,5%, que é o teto, né, da inflação, no limite que é determinado pelo Banco Central, né, na política de meta de inflação. E aí, na última reunião de setembro, a gente teve justamente a decisão de elevação dos juros, porque o Comitê de Política Monetária está de olho nisso, né, está de olho principalmente nos componentes da inflação, né, como vocês podem ver aqui, a inflação como um todo está ali, porém você tem variações de componentes diferentes, principalmente o que mais preocupa é o setor de serviços e os preços administrados. O setor de serviços vem crescendo muito da pandemia para cá, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. E o grande destaque de aumento de inflação agora em setembro foi um preço administrado, que é o da energia elétrica. E outubro não vai ser diferente, pelo contrário, vai aumentar ainda mais, porque vai ser bandeira 2, né, a bandeira vermelha, nível 2, o que vai empurrar ainda mais e, possivelmente, a gente passa aí dos 4,5%. Então, a Selic, ela, como eu disse, chegou aos 2%, veio aos 13,75% para combater a inflação, começou finalmente um processo de redução, né, ao passo que, no final do ano passado, a gente viu a inflação mais controlada, ela veio sendo reduzida, chegou aqui aos 10,5%, mas na última reunião, por unanimidade, o Comitê de Política Monetária resolveu elevar a taxa de volta aos 10,75%. Ontem teve a aprovação pelo CAI do Senado do Galípolo, né, como o futuro presidente do Banco Central. Ele começa seu mandato em fevereiro. Aí pode ser que politicamente tenha alguma mudança, né, já que é um diretor que vai virar presidente indicado pela atual gestão. E aqui no Brasil a política termina exercendo uma influência muito forte nas decisões do Banco Central. Ele tem se posicionado como, de certa forma, independente, como o Banco Central hoje é, mas aqui tem alguns cenários que podem acontecer. E isso impacta diretamente no dólar, né? O dólar tem muitas variáveis que podem impactar. Uma delas é a taxa de juros aqui, mas também a taxa de juros americana. Se a taxa de juros americana sobe, o que acontece com o dólar? Ele dispara, porque o título americano vai estar pagando em dólar uma remuneração maior. Então, o investidor vai lá para um porto seguro que está pagando melhor. Se a taxa de juros lá cai, o dólar cai, porque o Brasil paga mais do que os Estados Unidos, e aí o título é vendido em real, você compra real para comprar o título. Então, se aqui sobe e lá desce, a tendência é que o câmbio ele dê uma facilitada aqui para o mercado brasileiro. Só que, claro, novamente a política termina influenciando muito o que acontece. Agora, em abril, isso foi um levantamento feito lá pelo Poder 360, Lula estava dando muitas entrevistas e comentando sobre a questão fiscal. E toda vez que ele falava na questão fiscal, o dólar subia, né? Então, assim, isso não é exclusivo dele, né? O Bolsonaro também, toda vez que fazia algum comentário, terminava empurrando o dólar também para cima. E a mensagem que fica é, não, olha, deixa eles cuidarem de questões sociais e deixa o Haddad tocar a economia, né? Deixa o Banco Central tocar a parte monetária, né? Haddad é a questão fiscal, e o Banco Central a questão monetária. Então, isso aqui termina influenciando também muito, né, na cotação do dólar. Em relação ao PIB do Brasil, a gente teve um bom desempenho, na verdade, um desempenho bem acima do esperado nos últimos anos, né, de 2021 para cá. A gente sempre iniciava o ano dizendo que o PIB... Eu não, né? Mas o mercado iniciava o ano dizendo que o PIB ia crescer 0,5%. Eu não, porque eu sempre acreditei que o setor de serviços ia ter um bom desempenho. E é o que vem puxando a economia desde a pandemia para cá.
Tá? Se você olha o índice de volume do setor de serviços na série histórica do IBGE, ele vem batendo recorde após recorde. Tá? Isso mostrando que o setor de serviços tem crescido muito. Então, a gente teve aqui um dos melhores desempenhos do PIB no segundo trimestre. E por que é que eu falei do setor de serviços? Porque ele representa 70%, quase 71% do PIB brasileiro. E aqui em Pernambuco, 75%. Na região Nordeste como um todo, o setor de serviços é muito representativo, certo? E ele é um setor muito abrangente. Tem a administração pública, claro, mas tem o comércio, né, tem a educação, tem saúde, tem atividades financeiras, tem o turismo. Então, se está crescendo muito a nível Brasil, está crescendo muito também a nível Nordeste, e nós temos uma alta representatividade do setor de serviços, o Nordeste está crescendo mais que o Brasil. E é o que a gente vai ver aí mais à frente. A indústria representa 22,5% a nível nacional. Aqui em Pernambuco, por exemplo, representa em torno de 20%, e a agropecuária, a nível nacional, 6,6%, aqui em Pernambuco, em torno de 5%. A agropecuária, ela crescendo, como já cresceu 15%, 19%, é bom, é importante, mas ela tem um peso pequeno no PIB. O agronegócio, tudo bem, que aí o agronegócio é a agropecuária com a agroindústria, com os serviços, representa em torno de 25% do PIB brasileiro. Tá? Então, esse é um setor também muito relevante. Mas, para vocês terem ideia, a gente tem tido um crescimento relevante, né, da economia brasileira de 2021 para cá, né, surpreendendo a todos. Acho que passou 2, Vicente. Aí. E aqui você tem o PIB pela ótica da produção e pela ótica da demanda. O PIB pode ser estimado por 3 óticas, que é produção, demanda e renda. Mas o que a gente mais olha é o lado da oferta, o lado da demanda. Pelo lado da oferta, você teve o crescimento do segundo trimestre de 1,4%, mas todos esses setores aqui são praticamente do setor de serviços, cresceram acima da média. Né? E pela ótica da demanda, o que puxa o PIB é o consumo das famílias, né? São os gastos do governo, o investimento e o setor exportador. Tá? O consumo das famílias representa quase 70% do PIB pelo lado da demanda. E aí é um setor que vem crescendo, é um grupo que vem crescendo também muito, principalmente nesse ano de 2024. Porque você tem um estímulo ao crédito muito elevado. Né? A Selic caiu, o crédito se tornou mais acessível. Além disso, o IPCA caiu. O poder de compra das famílias se elevou. Então, você tem mais crédito, melhor poder de compra, as famílias consomem mais. Certo? Então, isso tem puxado. O governo também está gastando muito. Né? A gente está vendo aí toda uma discussão sobre o déficit fiscal que aconteceu no ano passado, que aconteceu esse ano, e isso também movimenta a economia, representa mais de 20% da economia brasileira. E o investimento, ele também é fundamental, porque ele mostra um crescimento de médio e longo prazo. Investimento significa que as indústrias estão comprando mais máquinas, estão ampliando suas linhas de produção, e aí você vai crescer mais lá no futuro com menor inflação, já que vai ter mais oferta. Esse aqui tem cambaleado. Tá? Mostrou uma recuperação forte agora esse ano, mas veja, no ano passado, por exemplo, teve uma queda. E o nível de investimento em relação ao PIB está muito baixo. Então, esse é o grande desafio para a economia brasileira. Você vê o Geraldo Alckmin, por exemplo, anunciando a nova Indústria Brasil, vê o PAC sendo anunciado, são medidas importantes aí para tentar estimular o investimento, certo? Mas aí ainda tem muitas questões relacionadas ao risco, e o risco fiscal é uma grande preocupação, principalmente entre os empresários na hora de investir. O setor exportador, no ano passado a gente bateu recorde de balança, quase 100 bilhões de saldo. Esse ano já não vai ser a mesma coisa, porque o preço das commodities caiu bastante e as importações subiram muito.
Então, a gente vai ter, no saldo esse ano, a previsão é de um saldo uns 30% menores do que o que aconteceu no ano passado. Tá? E como nós somos um país muito fechado, isso aqui termina contribuindo muito pouco para o PIB. Eu gosto de falar muito em relação a emprego, que o Brasil tem dois Brasis, né? O Brasil do emprego formal e o Brasil do emprego informal. E a gente, olhando aqui os dados, a gente tem visto que há uma progressão muito importante. A reforma trabalhista lá em 2019 ajudou muito o emprego formal, e a gente vem tendo números muito importantes na geração de emprego formal. E na taxa de desemprego como um todo, que é medida pelo IBGE, a gente também está com um dos patamares menores desde o início da série histórica, lá em 2012. Tá? Isso aí tem a ver com a empregabilidade, tem a ver também com o programa do Bolsa Família, que ele é um programa importante, mas que termina fazendo com que muitas famílias não procurem emprego, né, prefiram receber o Bolsa Família. Infelizmente, essa é uma problemática que precisa ser discutida também. Né? Eu sou um defensor do programa. Aqui em nossa região Nordeste é fundamental, porém você precisa ter alternativas para saída. Vamos lá. A reforma tributária ela foi aprovada, está sendo aprovada aí o seu detalhamento, ela vai impulsionar muito a economia brasileira, a gente vai ter crescimento maior por conta disso, por conta da simplificação, ela vai tributar menos os mais pobres, vai tributar mais os mais ricos, porém, tem uma preocupação aqui com relação à região Nordeste. Hoje você tem muitos incentivos fiscais que ajudam os estados do Nordeste a atrair indústrias para cá. O mesmo acontece com o Centro-Oeste. Né? E depois da reforma tributária, isso vai ficar mais complexo, né? Porque não vai ter mais a guerra fiscal do ICMS. Né? Você vai ter agora um fundo de desenvolvimento regional que vai ser compartilhado por todos os estados do país. E aí mostrar essa atratividade da região Nordeste vai ser um grande desafio. Os governadores daqui da região precisam pensar muito sobre como vão desenvolver modelos de atração de investimentos para cá. Você tem a ADEP aqui, tem a Cinep lá na Paraíba, por exemplo, que são agências de fomento, mas hoje o carro-chefe que eles têm a oferecer é basicamente incentivo fiscal, é redução de ICMS. E depois que não existir mais ICMS? Que você não vai poder fazer algo setorialmente. Né? Se você for utilizar o Fundo de Desenvolvimento Regional, você vai ter que usar ele para a infraestrutura da região. Então, isso é algo que traz muita preocupação para 2033 adiante. Como eu estava falando, lá em 2020, a gente teve, antes você tinha um Bolsa Família com valor muito baixo, veio a pandemia, aí você teve o auxílio emergencial com R$600, vocês lembram disso, e que podia chegar até R$1.800. Tá? Isso, segundo o Banco Mundial, em 2020, fez com que o Brasil atingisse o menor patamar, né, da linha de pessoas que estavam na linha de extrema pobreza aqui no país. Tá? Então, esse é um programa muito importante. Os que estão mais impactados estão justamente aqui na região Nordeste, né? E isso é um programa que precisa ser trabalhado e mantido. Eu fiz, como eu disse, o estudo mostrando o impacto do auxílio emergencial e do Auxílio Brasil. Aqui é o impacto no PIB dos estados. Esses impactos maiores estão em estados da região Nordeste e também da região Norte e da região Sul e Sudeste. Né? Você tem menos beneficiários, o impacto era menor. Olhando aqui no mapa, essas regiões mais escuras são justamente as regiões mais impactadas. Elas estão justamente na região Nordeste e também Norte. Em Pernambuco, você tem, por exemplo, Cumaru, como o município ali ao lado de Caruaru, que teve o maior impacto, né, desses programas sociais. Agora, falando sobre arcabouço fiscal, importante que o programa do Bolsa Família tem um impacto significativo nas contas do governo.
Mas se você equacionar bem, se você fizer reformas, se você otimizar a utilização desses recursos, você consegue manter um programa como esse e ainda assim ter responsabilidade fiscal. Então, o arcabouço foi apresentado no ano passado, foi aprovado. A previsão é que esse ano a gente tivesse aí o déficit zero, e aí tem uma banda, né? Você pode ainda ter um intervalo negativo. Esse ano, 2024, esse arcabouço foi revisado. E aí o novo arcabouço apresentado disse, olha, a gente vai ter o déficit zero esse ano, mas no ano que vem, que ia ter superávit, a gente vai ter novamente o déficit zero. Ele vai se repetir, podendo ter até um déficit de 31 bilhões no ano que vem. Claro que o mercado não gostou disso, né? Aí o dólar disparou, né? O preço dos títulos brasileiros teve que aumentar. Títulos, não estou falando de Selic, eu estou falando dos juros longos, né? Os juros de longo prazo, eles ficaram mais caros, porque justamente o compromisso fiscal ele foi repensado e foi repensado para pior, né? Então, esse é um problema que a gente vive hoje aqui no Brasil e todo dia há uma discussão sobre como resolver esse problema. Aqui são estimativas do Banco Central, mostrando as previsões da relação dívida-PIB, porque, no final das contas, quanto mais déficit você tem, maior fica a relação dívida-PIB. Tá? Então, nas mais pessimistas, passa dos 100% aí já em 2031, na mais otimista, chega em 82%. Aqui são algumas medidas criadas pelo governo, não vou ler todas elas, mas medidas essas, na sua maioria, para aumentar a arrecadação, né, do governo. Tá? Isso foi um levantamento feito pela XP e mostra, né, que o governo vem, o ministro da Fazenda vem tratando isso muito mais pelo lado da receita do que da despesa. Houve alguns contingenciamentos que já foram anunciados, mas eles são muito pouco em relação ao tamanho do déficit que vem se configurando. E é justamente isso que a gente vê, né? O déficit ele vem, aqui é para o mês de agosto, né? E aqui o Banco Central apresenta isso com relação invertida. Quando está positivo é porque é negativo. Tá? Então, mostrando que o déficit ele vem aumentado no acumulado, está em mais de 250 bilhões. Em agosto foi outro déficit, aconteceu novamente. E quando você olha aqui, né, esse acumulado de 256, ele vem sendo bastante difícil de ser tratado, né? Deveria estar subindo para chegar ao final desse ano no déficit zero. Então, quando você soma o pagamento dos juros, vai para o déficit nominal. E esse déficit nominal já é maior do déficit nominal que aconteceu lá no auge da pandemia, né? Quando era hora realmente de gastar bastante dinheiro para a economia sobreviver, né, à pandemia. E aí o resultado disso é que a relação dívida-PIB vai subindo consideravelmente, né? Não chegou ainda num patamar tão alto como esse lá que aconteceu no auge da pandemia, mas ele depois veio reduzindo e agora já vem subindo, né? Sob o governo Lula já subiu quase 7 pontos percentuais. Então, isso impede que o dólar caia, tá? Isso faz com que os juros também não caiam. Isso tem um peso inflacionário também, que termina impactando todos, né? E do mais pobre ao mais rico, né? Vamos lá? Então, aqui são algumas previsões do mercado. O otimismo com relação ao PIB para esse ano vem se intensificando. Se fala em um crescimento de 3% esse ano. Tá? Aqui são para os anos seguintes. Isso aqui vem do Boletim Focus, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central, com a pesquisa com mais de 200 analistas. E aí eu compilo esses dados e vou fazendo a tendência, né? Cada pontinho desse representa uma semana. O IPCA... Volta lá, por favor. O IPCA ele teve uma expectativa bastante interessante, mas depois começou a se deteriorar para esse ano, e o que preocupa para os anos seguintes. Então, o Banco Central está olhando muito mais o ano que vem, porque a taxa que ele aumenta hoje impacta daqui a 6 meses. E aí, a Selic,
ela vem tendo essa trajetória de elevação e o mercado espera que feche esse ano em 11,75, né? No ano que vem 10,75, e foi piorando, né? Há algum tempo atrás, se falava em Selic encerrando esse ano a 9%. O câmbio também houve uma certa deterioração, né, para esse ano e para os próximos, mas isso aqui talvez mude à medida que a taxa lá nos Estados Unidos comece a cair. Comece não, continue a cair, né? Falando sobre o Nordeste, vou agilizar um pouco aqui, o meu tempo já esgotou faz um bom tempo. A gente tem cenários importantes aqui. O Banco do Brasil faz uma análise mensal, regional do país. Pega todos os estados. Infelizmente, o IBGE só divulga o PIB dos estados e municípios com 2 anos de defasagem. Então, eu não vou ficar mostrando aqui PIB de 2 anos atrás. O que é que a gente faz? A gente olha dados que o Banco Central divulga, dados que o Banco do Brasil também divulga, e alguns estados estimam o seu PIB. Pernambuco é um deles. Tá? Então, a gente olha isso para entender, né, para onde a economia do Nordeste, dos estados, está indo. E aí... Tu volta? Pronto. E aí você tem uma expectativa de PIB, de crescimento do Nordeste, acima da estimativa para o Brasil para esse ano. Eu vou explicar um pouquinho mais por quê. Na realidade, se você olha, o Norte vai crescer bem mais, Nordeste, depois vem a região Sudeste. Tá? Vão crescer mais do que a média brasileira. E se você olha também para alguns estados, você tem Paraíba, Rio Grande do Norte, com expectativa de crescimento chinês, né? Eu até escrevi há algumas semanas, né, a expectativa de crescimento de 6,2%, né, para o estado da Paraíba para esse ano. Aí, quando você vai olhar lá, tem uma série de investimentos acontecendo na economia paraibana. Lá existe um polo turístico em João Pessoa, que fica ali no extremo oriente, na saliência mais oriental, né, do nosso país, onde você tem 5 resorts se instalando por lá. Então, turismo puxando muito a economia. Tem um parque, estilo Beach Park, lá de Fortaleza, que está se instalando lá. Esse parque é de um grupo espanhol, que ele vai ter 3 vezes o tamanho do Beach Park. Né? Então, a gente aqui que costuma ir de férias lá para o Beach Park Fortaleza, a gente vai agora pegar o carro e ir para João Pessoa, né, para o parque aquático de lá, com a nossa família. Eu, pelo menos, vou fazer isso com meus filhos, indo para lá. E isso tem movimentado, mas não é só o turismo. Você tem aí uma série de investimentos acontecendo. No Rio Grande do Norte, é muito a questão industrial, gás, petróleo, tem investimentos privados acontecendo lá. A parte de energia renovável também, eólica, solar, e aí acontece no Nordeste como um todo. Existe o agronegócio também com Matopiba, né, trazendo investimentos importantes para essas regiões, para esses estados, do agronegócio. A fronteira agrícola vem se expandindo para essas regiões. Há uma preocupação ambiental? Sim. Né? A gente está vendo aí um ano muito atípico, né, com vários problemas, cheias no Rio Grande do Sul, queimadas em boa parte do país. Semana passada eu fui até Garanhuns e voltei. Minha família é de São Bento do Una, é próximo de Garanhuns. Então, eu sempre fui e voltei muito, e eu nunca tinha visto tanta queimada na beira da pista quanto eu vi indo daqui para Garanhuns. É uma coisa assim que me chamou muita atenção. Então, assim, você tem aí expectativas de crescimento importante. O IBC-BR regional, que é o índice do Banco Central, né, vem mostrando um crescimento importante da economia, da atividade econômica brasileira, nordestina, né, de 3,2%. Nos últimos 12 meses, de 2,7%, né, mostrando um crescimento maior que do crescimento brasileiro. E aí você tem a relevância de alguns setores para a região Nordeste. E o setor de serviços é a de maior relevância. Aí inclui o turismo, que eu mencionei, mas o comércio e assim por diante. Então, quando você olha o cenário do PIB de serviços, ele cresce ainda mais
do que o cenário do PIB como um todo, né? Novamente, pelo lado da oferta, você tem agropecuária, indústria e serviços. Na região Nordeste, os serviços é o mais representativo e é o que está puxando muito a economia, né, aqui da nossa região. Na região Norte também, né? E a indústria vem de carona, tá? Porque programas, como eu mencionei, do Bolsa Família, trazem renda na mão das famílias que consomem mais produtos e serviços. Produtos alimentícios, de construção civil. Isso a gente viu muito lá na pandemia. Tá? Tem até um fato interessante, eu vou contar rapidinho. Quando eu fiz o estudo, isso saiu na capa do Valor Econômico, aí teve uma grande repercussão, e cada estado queria saber o desempenho, aí entrava em contato comigo, eu dava entrevista. E aí, um belo dia, numa terça-feira, um repórter me procurou da revista Veja. Né? E aí eu, não, tudo bem. Aí, professor, qual foi o município que teve o maior impacto do PIB? Aí, deixa eu olhar aqui. Aí era um município na Grande Belém, lá no Pará, não lembro o nome do município. Aí ele, foi. Aí disse, olha, professor, eu vou lá verificar isso. Eu disse, rapaz, se esse estudo estiver errado, o que é que esse indivíduo vai fazer lá? Né? Eu tenho certeza, isso era no auge da pandemia, pegar um voo, né, de São Paulo para Belém era uma grande, né, odisseia. Mas ele disse, não, eu vou sim. Eu disse, tá, mas dê notícia. Dou. Aí foi na terça-feira, aí passou a terça, passou a quarta. Quando chegou na quinta-feira, ele nada de dar notícia. Aí, no final do dia, eu mandei uma mensagem para ele. Fulano, me diga aí, como é que está a sua ida para... Você foi mesmo? Ele disse, professor, eu posso te ligar? Eu disse, lá vem a bronca agora, né? Aí eu atendi. Ele disse, professor, olha, eu disse, você foi? Eu disse, não, estou aqui ainda, tal. Eu disse, mas me diga, como é que foi? Ele, professor, o senhor não vai imaginar. Eu disse, o que foi? A cidade está completamente transformada. Todas as casas estão com reforma. O dono do açougue já está abrindo uma farmácia. Isso, impacto do valor mais elevado do programa de transferência de renda. As famílias estavam mais em casa, então estavam fazendo pequenas reformas, mas estavam podendo consumir produtos, alimentos, bebidas que antes não consumiam. Né? Então, vejam como isso é transformador. E aí, se você mantém um programa como esse, com um valor mais elevado, claro que os 600 de hoje não são os 600 de 2020, a inflação comeu uma parte disso, né? A gente viu que teve uma inflação forte, mas ainda assim é um programa que traz um acesso importante para essas famílias de baixa renda, né, para que possam consumir mais. E aí isso puxa o setor de serviços, puxa a indústria, e a economia do Nordeste termina tendo um crescimento também mais importante. E aí a indústria ela ainda vem se recuperando, né? A gente falou do setor de serviços, a indústria vem se recuperando em relação ao período pré-pandemia, mas olha o cenário para 2024, né? Um cenário de um crescimento bastante relevante, né, para a indústria nordestina aqui nesse ano. Aqui vocês podem ver os principais, aliás, os estados, né, da região Nordeste. O Rio Grande do Norte é um grande destaque, realmente, né, na indústria, com essa área de óleo e gás, né, com um crescimento estimado aí de 19,7%. Isso dados para julho desse ano. O mercado de trabalho, a gente vem tendo uma performance também muito positiva. Eu estava até falando aqui com o Bernardo, da FEComércio, antes do intervalo, aliás, durante o intervalo, mostrando e comentando que Pernambuco, por exemplo, tem a segunda maior taxa de desemprego do país, perde para a Bahia, mas os números de Pernambuco em geração de empregos formais estão sendo muito bons esse ano. A gente está tendo uma das maiores gerações de emprego formal do país nos últimos dados que foram divulgados. Tá? Então, isso vem mostrando que há uma melhora também no mercado de trabalho. Apesar disso, quando a gente olha o nível, né, de ocupação, né, o Nordeste ainda tem a menor ocupação, né, da força de trabalho, comparado com as demais regiões.
O nível de extrema pobreza do Brasil, como a gente viu, caiu drasticamente. O Nordeste teve a maior queda, mas ainda detém o maior nível de extrema pobreza. E quando a gente olha também o programa social, ele ganha espaço da renda, né, e o trabalho tem, de certa forma, perdido um pouco. Então, aqui tem alguns problemas, né, porque você vê, em alguns estados, um maior número de beneficiários de Bolsa Família do que trabalhadores com emprego formal. E isso precisa ser bem trabalhado aqui, principalmente na região Nordeste. Então, quando a gente olha as perspectivas para o futuro, e olhando um ranking muito importante que é feito pelo Centro de Liderança Pública, o CLP, ele faz o ranking de competitividade dos estados e municípios anualmente. Tá? E ele olha uma série de variáveis econômicas, sociais, de governança, de tecnologia, e esses são, né, os 9 estados do Nordeste com o seu posicionamento. Então, a Paraíba hoje tem a 12ª melhor colocação, seguida por Ceará, Alagoas, Sergipe, Pernambuco vem em quinto, né, mas a gente ainda tem muito para melhorar. Né? O melhor posicionado está em 12º. Olhando para... isso aí é o mapa de todos os estados, né? São Paulo vem em primeiro, né? Os estados ali da região Sul e Sudeste terminam tendo o maior destaque, e o Nordeste ainda tem um dever de casa grande para fazer. Olhando a Lei de Liberdade Econômica, que é algo que eu defendo bastante, porque na Lei de Liberdade Econômica você consegue mais facilidade para empreender e aí gerar negócios, gerar empregos. A gente tem um ranking aqui que mostra o número de atividades que estão isentas de alvará de funcionamento, aquelas atividades de baixo risco. E, quando a gente olha os que estão em verde, são estados que avançaram consideravelmente, aumentando o número de atividades que são de baixo risco e que não precisam de um alvará de funcionamento. Eles podem abrir do dia para a noite, é muito mais rápido, e aí você gera emprego, gera renda. E os principais estados do Nordeste ainda têm dever de casa para fazer. Piauí é um caso à parte, né? O governador do Piauí, em um fim de semana, implantou essa lei de liberdade econômica e com um número bastante expressivo. Né? E aqui, Pernambuco, tem 490, esse número está desatualizado, já chegou nos 800, e a gente está trabalhando com o governo do Estado, através do Comitê de Competitividade do LIDE, para que passe também de 900. E aí Pernambuco vai ser um grande destaque. Mas eu venho conversando também com o governo da Paraíba e, em parte, com o governo de Alagoas também, para ver se a gente consegue implantar isso e ampliar o número de atividades. Olhando aí para o futuro, né, em termos de investimentos do PAC, né, você tem aí os estados do Sudeste e Nordeste com o maior volume de recursos a serem investidos, né, no novo PAC. Então, isso é importante, é um direcionador relevante, né, para a economia. E aí você tem investimentos da Petrobras, que estão ali naquele grupo, mas tem investimentos também em portos, em infraestrutura. A Transnordestina entrou também no PAC. A única problemática que eu vejo aqui é que os modelos anteriores dos PACs 1 e 2 deixaram muitas obras inacabadas. Né? No PAC 1, somente 10% foram concluídas, no PAC 2, 25%. Então, é preciso aprender com o que aconteceu no passado para que não se repita nesse novo PAC. E que você possa trazer também a iniciativa privada para financiar isso, porque aí tende a ser mais rápido, né, em termos de implantação. Mas os números são muito positivos, né, para vocês verem aqui a maioria dos estados, né, tirando Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, a grande maioria é aqui da região Nordeste. Então, tem muito investimento para acontecer no novo PAC aqui na nossa região. Então é isso, pessoal. Assim, eu quis trazer um olhar, eu poderia ter comentado mais, mas resolvi dar uma acelerada para não estourar muito o tempo. Quem quiser mais informações sobre esse conteúdo que eu
costumo compartilhar os artigos que eu escrevo, meu podcast, até grupo de WhatsApp. Aponta aí a câmera do teu celular para esse QR Code. Tem todas as minhas redes sociais. Eu estou à disposição, se tiver tempo para alguma pergunta, algum debate, fico aqui à disposição também para falar sobre isso. E, mais uma vez, agradeço o convite para estar falando aqui com vocês, né, sobre os cenários econômicos do Brasil e da nossa região. Obrigado a todos.